Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. E o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18, 13. Os heróis das histórias do nosso Salvador são, em sua maioria, escolhidos para ilustrar traços de caráter completamente diferentes de sua reputação geral. O que você pensaria de um escritor moral de nossos dias, caso ele se esforçasse em uma obra de ficção para nos apresentar a suave virtude da benevolência pelo exemplo de um homem bárbaro, não civilizado? E ainda assim, Jesus Cristo nos deu um dos melhores exemplos de amor no caso de um samaritano. Para os judeus, um samaritano era tão proverbial por sua amarga animosidade contra a sua nação, quanto bárbaro é entre nós por sua crueldade traiçoeira, e tão objeto de desprezo e ódio por muitos. Mas Jesus Cristo, no entanto, escolheu seu herói entre os samaritanos, para que não houvesse nada adventício para adorná-lo, mas que todo o adorno pudesse ser dado à graça do amor. Assim também, no caso presente, nosso Salvador, desejando nos mostrar a necessidade de humilhação na oração, não escolheu algum santo distinto, que fosse famoso por sua humildade, mas escolheu um cobrador de impostos, provavelmente um dos mais extorsivos de sua classe, pois o fariseu parece insinuar isso. E não duvido que ele tenha lançado um olhar de lado para este publicano, quando observou com autocongratulação: Deus, eu te agradeço, que não sou como os outros homens, extorsionários, injustos, adúlteros, ou mesmo como este publicano. Ainda assim, nosso Senhor, para que pudéssemos ver que não havia nada para predispor na pessoa, mas que a aceitação da oração pudesse se destacar, estabeleceu até mesmo em uma luz mais brilhante pelo fundo negro do caráter do publicano. Escolheu esse homem para ser o padrão e modelo de alguém que deveria oferecer uma oração aceitável a Deus. Note isso e você não se surpreenderá ao encontrar a mesma característica exibida com muita frequência nas parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto a este publicano, sabemos muito pouco sobre sua carreira anterior, mas podemos, sem correr riscos de erro grave, conjecturar algo próximo à verdade. Ele pode ter sido, e sem dúvida foi, um judeu criado com piedade e treinado religiosamente. Mas talvez, como Levi, ele tenha fugido de seus pais e, não encontrando nenhum outro ofício exatamente adequado ao seu gosto vicioso, tenha se tornado um daqueles corruptos que coletavam os impostos romanos. E, envergonhado de ser mais conhecido como Levi, ele mudou seu nome para Mateus, para que ninguém reconhecesse no degradado coletor de impostos o homem cujos pais temiam a Deus e se curvavam diante de Jeová. Pode ser que este publicano tenha abandonado os caminhos de seus pais em sua juventude e se entregado à lascívia, e depois tenha encontrado esta ocupação indigna como a mais compatível com seu espírito vicioso. Não podemos dizer quantas vezes ele espoliou os pobres, ou quantas maldições foram lançadas sobre sua cabeça quando ele se apropriou do patrimônio da viúva e roubou o órfão desamparado e desprotegido. O governo romano conferia aos publicanos um poder muito maior do que eles deveriam possuir, e ele nunca hesitava em usar essa vantagem para seu próprio enriquecimento. Provavelmente, metade de tudo o que ele tinha era fruto de roubo, se não mais, pois Zaqueu parece insinuar isso em seu próprio caso quando diz: Ei, Senhor, metade dos meus bens dou aos pobres, e se em alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Não era comum ver esse publicano no templo. Os sacerdotes,
raramente o viam chegando com o sacrifício. Teria sido uma abominação e ele não trazia. Mas aconteceu que o Espírito do Senhor encontrou o publicano e o fez refletir sobre seus caminhos e sua negritude peculiar. Ele estava cheio de aflição, mas guardava isso para si, aprisionado em seu próprio coração. Mal conseguia dormir à noite, nem conduzir seus negócios durante o dia, pois de noite a mão de Deus pesava sobre ele. Finalmente, incapaz de suportar sua miséria por mais tempo, ele pensou na casa de Deus em Sião e no sacrifício que era oferecido ali diariamente. A quem ou onde devo ir, ele disse, senão a Deus? E onde posso esperar encontrar misericórdia, senão onde o sacrifício é oferecido? Mal havia dito isso e já estava fazendo. Ele foi, seus pés, pouco acostumados, dirigiram-se ao santuário, mas ele estava envergonhado de entrar. Lá vai o fariseu, homem santo como ele parecia ser, indo ousadamente ao pátio dos israelitas. Ele se aproxima o máximo que ousa das próprias dependências, onde somente os sacerdotes podiam estar. E ele ora com palavras arrogantes. Mas quanto ao publicano, ele escolhe um canto isolado, onde não será visto nem ouvido. E agora ele está prestes a orar, não com as mãos erguidas como o fariseu lá adiante, não com os olhos voltados para o céu com um olhar de hipocrisia piedosa, mas fixando os olhos no chão, lágrimas quentes escorrendo deles, sem ousar erguê-los ao céu. Finalmente, seus sentimentos sufocados encontram expressão. No entanto, essa expressão foi um gemido, uma breve oração que deve ser compreendida inteiramente em um suspiro. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Está feito, ele é ouvido. O anjo da misericórdia registra o seu perdão. Sua consciência está em paz. Ele volta para sua casa um homem feliz, justificado, mais do que o fariseu, e regozijando-se na justificação que o Senhor lhe concedeu. Bem, então meu objetivo é convidar, instar, suplicar para que você faça o que o publicano fez, para que você possa receber o que ele obteve. Irmãos, imitemos o publicano, antes de tudo, em sua confissão. Tem havido muita agitação pública nas últimas semanas e meses sobre a confissão. Quanto a esse assunto, talvez seja uma misericórdia que o sinal externo e visível do catolicismo na igreja anglicana tenha revelado aos seus sinceros amigos o mal interno e espiritual que há muito tempo estava oculto ali. Não precisamos imaginar que a confissão ou o clericalismo, da qual ela é apenas um desdobramento na igreja anglicana, seja algo novo. Ela existe há muito tempo. Aqueles de nós que estão fora de suas fronteiras há muito tempo observam e lamentam isso. Mas damos graças pela perspectiva de que a Igreja da Inglaterra seja capaz de descobrir seus próprios erros e esperamos que Deus dê a ela graça e força para extirpar o câncer do seu próprio seio antes que deixe de ser uma igreja protestante e Deus a lance fora como objeto de abominação. O que tem a dizer esta manhã, no entanto, nada tem a ver com a confissão feita em confessionário. Mulheres tolas podem continuar se confessando quanto quiserem, e seu insensato marido pode continuar confiando sua esposa a tais homens. Que os nécios assim se revelem, que aqueles que não têm bom senso façam o que bem quiserem. Mas quanto a mim mesmo, tomarei todo o cuidado necessário para que nem eu, nem os meus nada tenham a ver com tais coisas. Deixando isso de lado, vamos ao assunto que nos interessa, esforçando-nos por aprender também a partir do erro dos outros como agir corretamente. Atentem para a confissão do publicano, a quem foi apresentada. Ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Teria pensado o publicano em ir a um sacerdote para implorar por misericórdia, confessando seus pecados? Talvez até tal pensamento haja passado por sua mente, mas seus pecados exerciam um peso muito grande em sua consciência para que se pudessem ser assim aliviados. Logo, portanto, abandonou essa ideia. Sinto meus pecados serem de tal peso, deve ter pensado ele, que ninguém, além de Deus, os poderá aliviar. E mesmo que me parecesse certo procurar alguém humano como eu para me confessar, imagino que no meu caso de nada adiantaria, pois minha enfermidade é tal que só o médico todo-poderoso a pode curar.
Então, ele dirige sua confissão, sua oração a uma pessoa, e a esta pessoa somente. Ó Deus, se propício a mim, o pecador. Observem, quanto a esta confissão a Deus, que ela é quase secreta. Tudo o que mais ressalta na confissão é a palavra pecador. Acham que isso foi tudo o que ele confessou? Suponho que talvez, antes disso, o publicano haja feito uma confissão de seus pecados em particular, ajoelhado em sua casa diante de Deus. Mas agora, na casa de Deus, tudo o que queria dizer para que Deus e talvez os homens ouvissem era: sou grande pecador. Eu, na verdade, os aconselho que, se tiverem de se confessar diante de algum ser humano, que seja sempre de maneira geral, nunca com detalhes. Podem até confessar muitas vezes a seus semelhantes que são pecadores, mas dizer a alguém como são seus pecados nada mais é do que pecar de novo. Além de levar seu semelhante a ter conhecimento desnecessariamente de suas transgressões. Quão imunda deve ser a alma de um clérigo que faz do seu ouvido esgoto para a sujeira saída do coração dos outros. Não consigo imaginar que mesmo o diabo seja tão depravado que o homem que perde seu tempo sentado com os ouvidos dados aos lábios de mulheres e homens que, se realmente confessam seus pecados, acabam por fazer do ouvinte um participante de cada um dos seus vícios assim exprimidos, introduzindo talvez em iniquidade com as quais, de outro modo, nunca tivessem travado conhecimento. Peço que nunca tornem impuros seus amigos e semelhantes, guardando seus próprios pecados para si mesmos e para Deus. Somente o Senhor não se pode poluir com suas transgressões. Façam uma confissão sincera e plena diante dele, mas a seus amigos nada acrescentem à sua confissão geral. Sou um grande pecador. A confissão que fez o publicano foi espontânea. Não havia dúvida neste homem quanto a ele ser ou não pecador. Quanto a ter violado o 7º mandamento, ou o 8º, ou o 9º, ou o 10º, não, seu coração estava repleto de arrependimento e se resumia nesse suspiro: ó Deus, se propício a mim, o pecador. É-nos dito que algumas pessoas jamais conseguem fazer uma confissão plena, a não ser que um confessor as ajude por meio de perguntas. Caros amigos, a própria essência do arrependimento será perdida e sua inspiração quebrada se houver perguntas. A confissão de pecados não será verdadeira e real se não for espontânea. Não é capaz de sentir inteiramente o peso do pecado alguém que precise de outrem para ajudá-lo a revelar quais são os seus próprios erros. Consegue imaginar alguém carregando um fardo nas costas que, antes de reclamar do seu peso, precise que lhe digam o que está carregando? De certo que não. A qualquer um que sinta um peso sobre si, não é preciso nem lhe mostrar que está lá. Olhe, há um peso em suas costas. Ele sabe que está lá. Mesmo que possa ser obtida uma confissão plena e abrangente por meio do questionamento de um sacerdote, ela é totalmente inútil, totalmente em vão diante de Deus, pois não será espontânea. Devemos confessar a Deus nossos pecados sem procurar ter ajuda humana para confessá-los. Nossas iniquidades devem ser postas para fora, não devemos guardá-las. Tal como fogo nos ossos, nossos erros parecem ter o poder de derreter até mesmo o nosso espírito. Eis porque temos de nos descartar deles com a súplica da nossa confissão diante do trono de Deus. Vejam o publicano, mesmo que não se possa ouvir todo o teor da confissão que faz, e tudo o que se ouça é o simples reconhecimento de que é o pecador, mesmo assim isso sai de maneira espontânea de seus lábios. Deus nada lhe perguntou, mas o homem surge diante do trono e livremente se rende às mãos da toda-poderosa justiça, confessando ser ele um grande iníquo. É esta a primeira coisa que temos de observar na confissão do publicano. Ele a faz para Deus de modo pessoal e espontâneo, e tudo que abertamente revela é ser o pecador. Ainda, o que foi que ele confessou? Confessou, como nosso texto diz, ser ele o pecador. Quão própria é essa oração para nós? Haverá alguém aqui presente para quem tal confissão não seja apropriada? Ó Deus, sê propício a mim, o pecador.
Será que alguém ousa dizer que essa prece serve mais a uma meretriz que, depois de uma vida de pecado e podridão até os ossos, esteja morrendo desesperada? Essa oração é boa para ela, não para mim? Meu amigo, ela serve tanto para mim quanto para você. Se você conhece seu coração como eu conheço o meu, a oração que serve a uma meretriz serve a nós também. Você jamais cometeu o pecado que o fariseu se nega a ver? Jamais foi extorsivo, nem injusto, nem adúltero? Jamais foi realmente como o publicano? Mesmo assim, a palavra pecador se aplica a você, e você há de sentir isso se tiver consciência. Lembre-se de quanto você já pecou contra a luz. É bem verdade que a meretriz pecou mais abertamente, mas terá ela o conhecimento de Deus que você tem ou teve a oportunidade de adquirir? Acha que ela teve a formação e a educação de berço que você ganhou? Crê que ela tem alguém que a tenha orientado a fazer exame de consciência ou dar maior atenção à providência divina, como aquele que cuidou de sua vida? Devo confessar algo sobre mim. De fato, sinto a crueldade peculiar do meu pecado, pois peco contra a luz, contra a consciência, e mais, contra o amor que recebo de Deus e a misericórdia que Deus me prometeu e com a qual me tem obsequiado. Que o maior entre os santos todos se apresente para responder a essa pergunta. A oração do publicano cabe também a você. Ouçamos sua mais que possível resposta, sem um segundo de pausa sequer. Sim, cabe a mim agora, e até que eu morra, meus tremos lábios deverão repetir tal petição: Senhor, se propício a mim, o pecador. Rogo, irmãos, que usem para com vocês mesmos desta oração ainda hoje, pois adequada é para todos nós. Ouça, homem de negócios, seus negócios não trouxeram ainda a você nenhum pecado que necessite ser confessado? Irmã, nada tem em sua casa que pertença ao pecado? Criança, você não tem ofensa alguma contra seu pai ou sua mãe para confessar? Amamos de fato o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, e conseguimos realmente amar o nosso próximo como a nós mesmos? Que possamos cerrar nossos lábios a qualquer tipo de fingimento, e quando os abrirmos, sejam estas as primeiras palavras a sair deles: pequei contra ti, Senhor, violei teus mandamentos, sê propício a mim, o pecador. Mas não seria algo estranho que o Espírito Santo ensinasse uma pessoa a demonstrar seus pecados diante do trono de Deus? Alguém pode achar que, quando nos apresentamos diante de Deus, devemos falar também de um pouco de nossas virtudes. Quem pode afirmar que, quando o homem está pedindo por misericórdia, ele deva falar de si mesmo somente: sou um pecador? Ora, evidentemente, a razão o compeliria a dizer: Senhor, tem piedade de mim, pois há algo de bom em mim. Senhor, tem piedade de mim, pois não sou pior que meus semelhantes. Senhor, tem piedade de mim, que vou procurar ser melhor. Não é oposto à razão, não é estranhamente contrário à razão que o Espírito Santo ensine o homem a suplicar diante do trono da graça, de uma forma que parece ser contra sua própria vontade, alegando ser um pecador? Não, queridos irmãos. Se queremos verdadeiramente ser ouvidos, temos de chegar a Cristo como pecadores, que não tentemos de modo algum parecer melhores do que somos, que ao chegarmos ao trono de Deus, não tentemos em nenhum instante reunir as falsas joias de nossas supostas virtudes, pois trapos são para Deus as mais luxuosas vestes dos pecadores. A confissão é a única música que deve vir de nossos lábios. Ó Deus, se propício a mim, o pecador. É este o único caráter com que devemos orar a Deus, pois não há muitos aqui que se sentem pecadores e que murmuram, suspiram e lamentam porque o peso do pecado se apoia em sua consciência. Alegro-me, irmão, por saber que você se considera pecador, pois você tem a chave do reino em suas mãos. Sua consciência do pecado é a única coisa que o capacita à misericórdia. Venha, eu lhe rogo, assim como você está. Sua nudez é o único requisito para o guarda-roupa do céu. Sua fome é o único requisito para a despensa do céu. Sua pobreza é o único requisito das eternas riquezas celestiais. Venha como você está, como nada que lhe seja próprio além de sua pecaminosidade, e demonstre-a diante do trono. Ó Deus, se propício a mim, o pecador.
Foi isso o que confessou o homem, que ele era um pecador, fazendo o fardo de sua confissão ser o tema de sua súplica diante de Deus. Ainda mais, como foi que ele chegou a Deus? Qual a postura que assumiu? A primeira coisa que gostaria que notassem é que ficou em pé de longe. Por que fez isso? Não seria por se sentir deslocado? Muitas vezes fazemos confissões gerais no templo, mas nenhuma é aceita, por não ser particular, pessoal e surgida espontaneamente do coração. Ali, por exemplo, pode ser que houvesse pessoas reunidas para adoração em comum, engajadas em salmos de louvor, mas o pobre publicano preferiu ficar em pé e de longe. Daí a pouco, talvez tais pessoas se reunissem com o propósito de orar, mas ele não conseguiria chegar próximo delas. Não, ele havia chegado ali por livre e espontânea vontade, e de pé permanecia também por si mesmo. Como a corça ferida, que busca a clareira mais recôndita da floresta para que possa sangrar sozinha até morrer em profunda solidão, o pobre publicano sentia também que deveria ficar isolado. Note que ele não diz nada sobre qualquer outra pessoa na oração. Ó Deus, sê propício a mim, diz ele. Não diz a mim dentre todos os pecadores, mas o pecador, como se no mundo não houvesse qualquer outro. Você também deverá se sentir solitário, isolado, antes que venha a usar essa oração de modo adequado. O Senhor alguma vez já escolheu você em meio a toda a congregação? Já lhe pareceu, neste mesmo recinto, como se houvesse uma grande separação ao seu redor e você estivesse aqui encerrado apenas com o pastor e Deus? Como se cada flecha da aljava do pastor fosse direcionada somente a você? Que cada ameaça fosse feita apenas a você e que cada crítica fosse exclusivamente proferida contra você? Pois se você assim sentiu, eu o congratulo. Ninguém conseguirá usar a oração do publicano até que ore completamente sozinho, até que diga, ó Deus, sê propício a mim, sentindo-se como se fosse um pecador solitário, tal como exatamente o publicano estando em pé de longe. Veja o que se segue. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Não ousava olhar para cima. É notável como o arrependimento extingue todo o orgulho e toda a ousadia do homem. Já vimos pessoas muito ousadas antes de tocadas pela soberana graça e que acabaram por se tornar das mais equilibradas e tementes a Deus. Homens desarvorados, reclamões, que até desafiavam a Deus e que se tornaram humildes como crianças, chegando a temer levantar os olhos para o céu depois de um passado de imprecações e maldições. Mas por que o publicano não ousava erguer os olhos? Porque estava tão abatido no espírito, tão oprimido e com um fardo tão grande que não o conseguia. É este o seu caso hoje, amigo? Teme orar? Sente como se não pudesse aspirar à esperança que Deus tem misericórdia de você? Como se o menor fio de esperança não conseguisse alcançar? Como se seus olhos estivessem tão acostumados à obscuridade da dúvida e do desespero, que nem ao menos um raio de luz parecesse suficiente à sua pobre visão? Ah, não tema, as coisas lhe serão alegres. Você está apenas vivenciando a mesma experiência de tristeza do publicano. E o Senhor, que o ajuda a imitá-lo na confissão, também o ajudará a imitá-lo na absolvição. Note o que mais aquele homem fez. Batia no peito. Era um bom teólogo, na verdade, quase um doutor, pois batia no peito porque sabia onde morava o engano, ali, em seu coração. Não batia na fronte, como fazem alguns homens quando perplexos, como se o seu erro residisse na compreensão. Há homens que acabam culpando o entendimento que tem do erro, em vez de associarem a culpa ao coração, e então concluem enganosamente: cometi um erro e de fato tenho agido mal, mas no fundo tenho um bom coração. O publicano não, sabia perfeitamente onde estava o erro e golpeava o lugar certo. Aqui, em meu coração, reside o fardo. Batia no peito como se estivesse aborrecido consigo mesmo. Parecia dizer: ó, se eu te pudesse golpear, coração ingrato, de modo ainda mais forte, por teres amado o pecado em vez de Deus.
Não cumpria propriamente uma penitência, mas o gesto era uma autopunição, ao bater no peito de novo e de novo, como que supostamente lamentando em seu íntimo: ai de mim, por ter pecado tanto contra o meu Deus. Enquanto com os lábios clamava: ó Deus, se propício a mim, o pecador. E você, consegue chegar a Deus assim, caro amigo? Ó, que todos possamos chegar cada vez mais perto dele desse modo. Você certamente já conta com o suficiente, irmão, para ficar de pé e de longe e confessar, pois há pecados em que, como eu, tem a sua culpa solitária. Há iniquidades que somente nós próprios conhecemos, que nem mesmo os mais íntimos de nós conhecem, nem nossos pais, cônjuge ou irmão, nem mesmo o amigo mais próximo com quem costumamos confidenciar. Se pecamos sozinhos, então que possamos ir para o nosso aposento pessoal e confessar nosso pecado sozinhos, sem a companhia do marido ou da esposa, do pai, da mãe, dos irmãos, dos filhos. Que cada um possa lamentar junto a Deus os erros que cometeu. Irmãos, parem de se contaminar, abandonem o vício da censura, encerrem as calúnias provindas da inveja, reprovem a si mesmos e não a mais ninguém. Despedacem seus próprios corações e não a reputação alheia. Venham, que cada homem ou mulher olhe para seu próprio caso e não para dos outros. E cada qual possa clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, que aqui estou sozinho, pecador. E não teremos então bons motivos para olharmos para baixo? Não parece que, às vezes, é um exagero olhar para o céu? Quantas e quantas vezes, poupados de cometermos o crime da blasfêmia, esquecemos de Deus? Quantas vezes negligenciamos a oração? Quantas vezes violamos o dia do Senhor ou deixamos de ler a Bíblia? Essas coisas, ao cruzarem nossa memória, podem nos fazer sentir que não podemos levantar os olhos para o céu. Quanto a bater no peito, que homem haverá entre nós que não tenha necessidade de fazer esse gesto? Que fiquemos contrariados com nós mesmos por fazermos Deus irar-se conosco. Que fiquemos aborrecidos com os pecados que têm trazido ruína para nossas almas e os condenemos imediatamente à morte sumária. Eles têm sido nossa ruína, que peçamos a Deus então sua destruição. Como o publicano, que possamos bater no peito enquanto clamamos: ó Deus, se propício a mim, o pecador. Há outro aspecto na oração daquele homem que não devemos esquecer. Que razão teria para esperar que Deus tivesse qualquer tipo de misericórdia para com ele? O grego nos explica, mais que a tradução, porque a passagem original é traduzida como: ó Deus, se propício a mim, o pecador. A palavra grega correspondente a propício traz uma referência distinta à doutrina da expiação. Não se trata, por exemplo, de oração dos unitaristas: tem piedade de mim, mas é mais do que isso. É oração de fato cristã: ó Deus, se propício a mim, o pecador. Existe aqui, repito, um apelo distinto à expiação e à misericórdia nessa curta oração, a propiciação. Ao nos apresentarmos diante de Deus com nossa confissão, temos de cuidar, suplicarmos pelo sangue de Cristo. Não há esperança para o pobre pecador senão a cruz. Podemos até suplicar: tem piedade de mim, como no Salmo 25:16. Mas essa oração não poderá ser atendida separadamente do sacrifício do Cordeiro, que vem de antes da fundação do mundo. Ao voltar seus olhos para a misericórdia, atente para que se voltem também para a cruz. Lembre-se que a cruz é, afinal, a própria compaixão, que a misericórdia foi estabelecida pendendo da cruz, coroada de espinhos. Se deseja obter perdão, vá até a escuridão do Getsêmani e veja ali o Redentor suar, em profunda angústia, gotas de sangue por você. Se deseja ter paz da consciência, vá até o lugar chamado Gabatá, ou pavimento, e veja as costas chicoteadas do Salvador, inundadas de torrentes de sangue. Se deseja melhor descanso para sua consciência, procure o Gólgota, ou Calvário, e veja ali a vítima do maior sacrifício expiatório já feito, imolada e pendurada no madeiro, as mãos, os pés e os lados perfurados, como tendo cada chaga aberta pela desgraça extrema.
Não há esperança de misericórdia além da vítima em oferenda, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ó, venha, que cada um e todos nós possamos nos achegar ao trono e suplicar por esse sangue. Que cada um possa chegar e clamar: Pai, pequei, mas tem misericórdia de mim, mediante teu Filho. Venha, você que bebe, dê-me a sua mão, vamos juntos. Você, meretriz, dê-me a sua mão também e nos aproximemos do trono. Vocês, cristãos professos, venham também, não tenham vergonha da companhia deles. Cheguemos todos à presença de Deus em lágrimas, sem que ninguém acuse o companheiro, mas cada qual acusando a si mesmo, e supliquemos pelo sangue de Jesus Cristo, que nos fala de paz e perdoa toda consciência que se atordoa. Ó homem que menospreza a verdade ou dela escarnece, tem uma palavra para você antes de encerrar este tópico. Você certamente alega com autossuficiência. Bem, essa oração é boa, sem dúvida, para quem esteja morrendo. Quando um homem vê a negra morte encarando-o de frente, ou está apavorado de vir a ser atingido por um raio em meio a uma tempestade, ou se encontra em meio a uma terrível confusão, ou sob o risco de um perigo, de uma catástrofe, de um acidente súbito, quando chega, enfim, bem próximo dos portões da morte, então está certo que ele clame: Deus, se propício a mim, o pecador. Ah, amigo, quer dizer que essa oração só lhe será apropriada quando você estiver morrendo? Significa então que pode ser bastante adequada a você agora, pois você não sabe quão próximo pode estar da beira do túmulo. Ó, se você ao menos chegasse a entender quão frágil é a vida e escorregadia à base daquilo em que se apoia, exclamaria: ai, a minha alma! Se essa oração pode me servir quando eu estiver morrendo, pode então me servir agora, pois morro agora, a cada dia, neste mesmo dia, e só não sei quando darei meu último suspiro. Ó sim, diz outra pessoa, eu creio que essa oração é mais para alguém que seja um grande pecador. Correto, meu amigo, minha irmã. Portanto, se você se reconhecesse, veria que ela serve justamente para você. Ou então, já que serve mais para os grandes pecadores, se você, na verdade, não se sentir um grande pecador, nunca a usará em suas orações. Mas há alguns aqui que, felizmente, para eles, se sentem do modo como você também deveria sentir e saber quem é. Essas pessoas irão, sem dúvida, compelidas pela graça, usar essa prece com ênfase desde esta manhã, derramando uma lágrima a cada palavra, exalando um soluço a cada sílaba, enquanto clamam com toda a sinceridade: ó Deus, se propício a mim, o pecador. Atenção, porém, amigo, se você menospreza ou recebe com escárnio essa confissão, saiba que quem a fizer sairá desta casa inteiramente perdoado e justificado, enquanto você sairá ainda levando o fardo do seu pecado, sem esperança, sem um raio de alegria sequer, para iluminar seu espírito impuro. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.
te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha